Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje eu tô aqui com um vídeo um pouquinho mais sério pra explicar pra vocês o que tá acontecendo com o ENHYPEN. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like e me segue lá no Instagram que é @LeticiaKplay, vai estar aparecendo aqui do lado. E agora sim é isso, vamos lá. Antes de começar realmente esse vídeo, eu já vou me adiantar e sair em minha própria defesa, porque eu sei que vai ter gente aqui nos comentários me xingando e me chamando de sensacionalista, dizendo que eu só quero view em cima do grupo ou algo do tipo, que eu nem me importo com eles ou com os integrantes, mas quem pediu esse vídeo foram os próprios inscritos do canal que me mandaram mensagens pedindo para eu explicar a situação porque muita gente estava perdida no que estava acontecendo, ou no que está acontecendo. Eu sei que tem bastante engine que me acompanha por aqui, então por isso eu vim aqui explicar essa história com todas as informações que eu consegui coletar, para que tudo fique claro da melhor maneira possível. No dia 17 de junho começaram a ser divulgadas nas redes sociais algumas informações e até um exposed de que, basicamente, o ENHYPEN estaria cometendo bullying, eu não sei se eu preciso mutar essa palavra ou não, mas de que o ENHYPEN estaria fazendo isso com um integrante do grupo. Esse integrante seria o Suno. Lembrando que eu não estou tentando atacar ninguém e nem incitar ódio a ninguém, eu estou apenas mostrando os fatos da história. Toda essa história começou a ser divulgada lá pelo Twitter, onde uma fã do ENHYPEN, ou talvez uma soloista do Suno, fez uma thread com basicamente todos os momentos onde o Suno estaria sendo maltratado pelo ENHYPEN, fazendo com que ele se sentisse triste e excluído. Esse assunto pode ser um gatilho para algumas pessoas, então se tu acha que vai ser um gatilho para ti, eu recomendo que não assista o vídeo, já que isso pode acabar afetando alguém de alguma maneira. Porém, a maioria dos tópicos relacionados eram envolvendo comida, sempre fazendo questão de, digamos, mostrar que o Suno é o integrante que mais come e que em até um certo momento foi falado que ele queria comer a sobremesa e aí um dos meninos fala que se ele realmente quisesse comer essa sobremesa ele precisaria perder peso. A gente sabe como é a Coreia com esses comentários relacionados a esse tipo de coisa, mas não deixa de ser gordofobia. Em uma entrevista para o BuzzFeed, os meninos estavam fazendo aqueles testes de personalidade para ver quem eles seriam dentro do ENHYPEN. E aí, em alguma pergunta sobre qual super-herói eles se identificam mais, o Suno mencionou o Capitão América, falou que ele se identificava muito com o Capitão América. E aí o Nick pegou e falou que, visualmente falando, esteticamente falando, o Suno lembrava muito o Baymax. O Baymax é esse que tá aparecendo aí na tela agora para vocês verem. Em uma outra entrevista, os meninos estavam falando sobre cores de cabelo. E aí eles mencionaram que tanto o Jay quanto o Nick ficavam muito bem de cabelo loiro. E atualmente, para esse comeback de Drunk Dazed, o Suno tá de cabelo loiro. Só que em nenhum momento os meninos mencionam ele. E aí ele mesmo pergunta, e o que vocês acham de mim com o cabelo loiro? E aí os meninos mencionam que o dele, na verdade, não era loiro. Era um pouco mais puxado pro cinza. E meio que acabam não respondendo a pergunta que ele fez. E aí, no fim, o Jake acaba falando que todo mundo fica bem com as cores atuais de cabelo que eles estão usando. Tivemos um outro momento que foi em uma live. Agora, no dia 24 de junho, é o aniversário do Suno. E aí eles estavam falando sobre as coisas que iam acontecer agora em junho e tudo mais. E o Suno acaba perguntando, o que vai acontecer em junho? Aquela expectativa que a gente sempre tem quando é o mês do nosso aniversário e a gente quer que as pessoas comentem sobre. Mas nenhum dos meninos respondeu a pergunta do Suno e aí ele mesmo acabou falando, tipo, é o meu aniversário, eba. Um dos tópicos levantados foi que, ao ser perguntado quem levaria para uma ilha deserta, o Suno comentou que ele levaria o manager dele. Ele não mencionou nenhum dos integrantes. E aí as pessoas pontuaram que isso talvez demonstrasse que ele nem se sentia confortável o suficiente com os integrantes ao ponto de levar pelo menos um deles para a ilha deserta e preferiu chamar o manager. Aqui a gente tem uma coisa que realmente me incomodou enquanto eu estava assistindo. Em uma certa live tava o Jungwoo, o Nick e o Suno, e aí eles estavam conversando sobre um TikTok que o Suno fez. E aí o Nick comentou que ele quase vomitou vendo o vídeo do Suno. O Suno deu risada da situação, mas isso é uma coisa que já aconteceu bastante comigo, e provavelmente com muita gente. Sabe quando alguém comenta algo que te magoa, mas tu tá no grupinho de amigos e aí mesmo assim tu acaba dando risada só pra fingir que não se importa ou que achou graça daquela piada? Vendo essa situação e vendo a forma como o Suno riu,
Eu lembrei desses momentos, então eu imagino que ele tenha dado risada só pra disfarçar e não porque ele realmente tenha achado engraçado a pessoa falar que quase vomitou vendo ele. A thread era gigantesca, tinha muita coisa, mas tiveram muitos tópicos que eu achei que não eram tão importantes assim, que não eram tão relevantes dentro dessa história. Muitas coisas tiradas de contexto. A maioria desses casos envolvendo o Suno aconteceram com um integrante específico, que é o Nick. E o Nick é um integrante do ENHYPEN que já é bem atacado e bem odiado desde a época do Island. Muitas pessoas falam que ele é uma cobra, que ele é falso, que ele é extremamente individualista e não se importa com as outras pessoas. Já chegou ao ponto dele sofrer ameaças por esse tipo de coisa, o que eu não acho certo. E muitas pessoas acabaram pontuando também o fato de que, na maioria das vezes, apesar de ser o Nick a pessoa que fala essas coisas pro Suno, os outros integrantes estavam juntos, mas nenhum deles, digamos, chamou a atenção do Nick por ele ter falado as coisas que falou. E assim, gente, eu não quero passar pano e muito menos atacar o Nick, porque como eu disse, eu não acho certo a onda de ódio que ele leva desde a época do Island, eu não acho correto isso. Isso aqui são coisas que a gente viu na frente das câmeras. Não quer dizer que isso seja a realidade deles o tempo inteiro, mas a gente não sabe como é a relação deles. Pelo que eu já vi de vídeos do ENHYPEN, o Nick e o Suno, eles têm uma relação muito boa, eles são muito próximos. E eu acho que o que pode criar, às vezes, esse tipo de situação dentro do ENHYPEN é que o ENHYPEN, diferente de outros grupos no K-pop, eles não eram os trainees amigos que viraram o grupo. Eu acho que eles aprenderam a ser uma equipe, a ser um time, antes de terem uma amizade muito forte. E eu acho que eles estão construindo essa amizade ao longo dos anos. A gente percebe que hoje eles já são muito mais próximos do que eles eram quando o ENHYPEN debutou, por exemplo. Então eu acho que esse fato pode acabar impactando para que, talvez em alguns momentos, eles não percebam que falaram alguma coisa ou tiveram alguma atitude que deixou outra pessoa desconfortável ou chateada. Sobre o Nick em si. Tem muita atitude dele que eu não concordo, tá? Eu não vou esconder isso porque não vejo motivos. Tem atitudes do Nick que me incomodam e que eu não concordo. Do meu ponto de vista, apesar do Nick ser um menino extremamente talentoso, eu acho que isso a gente não tem como negar, o Nick ainda é muito imaturo. Como eu falei, ele tem só 15 anos, então ele é um adolescente. Na adolescência, a gente faz e a gente fala coisas que são, assim, bem sem noção. E aí, hoje em dia, quando a gente olha pro tipo de atitude que a gente tinha, a gente fica, meu Deus, por que eu fazia isso? Então, o Nick, ele tá nessa fase. É aquela coisa de, digamos, querer ser o engraçadão do grupo. Eu acho que todo mundo, talvez em algum momento da vida, já tenha passado por isso. Mas o que acontece é que, como eu disse, talvez ele nem perceba que as coisas que ele fala, que as atitudes que ele tem estejam magoando o Suno ou qualquer outra pessoa. Porque além dessas falas e desse tipo de atitude afetarem o Suno, também pode afetar os fãs do ENHYPEN, as pessoas que estão assistindo aqueles vídeos. Porque, como eu disse, na situação em que ele falou que quase vomitou vendo o vídeo do Suno, eu me senti extremamente incomodada e desconfortável com aquele comentário. Então eu imagino que tenham outras pessoas que talvez se sintam da mesma forma, dependendo do vídeo que estão assistindo. Muitas vezes são pessoas que podem estar enfrentando, sei lá, algum problema de autoestima ou algo do tipo. E aí, aquela pessoa que a gente admira, que deveria servir como inspiração, acaba falando ou tendo uma atitude que destrói completamente com aquilo. Porém, como eu disse, eu não acho que é ameaçando e xingando o menino que a gente vai resolver esse tipo de coisa. Eu li cada absurdo no Twitter falando sobre ele que é assim, gente, inexplicável. Eu acho que as pessoas falam tanto do Nick não ter noção das coisas que ele faz e fala, mas são essas mesmas pessoas que estão tendo esse tipo de atitude, porque elas falam coisas absurdas, surreais. O Nick é um dos poucos casos que a gente tem no K-pop hoje em dia e que a gente pode falar. Ele é uma criança e não tem noção do que tá fazendo, porque realmente o Nick é uma criança, ele tem só 15 anos, então eu considero que ele ainda seja uma criança. E ele tá crescendo dentro de uma indústria, dentro de uma sociedade que é completamente tóxica. Uma indústria onde, sei lá, qualquer pessoa que tenha acima de 50 quilos é considerada horrorosa, o que não faz sentido. Uma sociedade que normaliza bastante atitude que é problemática. E eu acho que o nosso papel enquanto pessoas que, apesar dos pesares, vivem em um país onde a gente tem mais acesso, a gente fala sobre essas coisas diariamente e a gente consegue enxergar a problemática nisso. Eu acho que o nosso papel é mostrar que tá errado.
é mostrar pra eles que esse tipo de coisa não é legal e muito menos saudável. Enfim, pra concluir a história, eu não acho que o Enhypen esteja fazendo bullying com o Suno, eu não acho que seja esse tipo de coisa. Como eu disse, eu acredito que seja realmente aquele caso onde as pessoas falem coisas e tenham certas atitudes pra, sei lá, ser engraçado, ser o engraçadão do grupo, mas nem percebam o quanto aquilo tá afetando a outra pessoa. Todos eles são muito novos, então eles ainda têm muito o que amadurecer. Como eu disse, a amizade deles hoje já é bem mais forte do que era quando eles debutaram, então as coisas vão se resolvendo aos poucos. E eu não acho que é com ameaças que a gente vai resolver essa situação. Mas é isso, eu acredito que eu tenha conseguido resumir tudo o que aconteceu pra vocês. E eu acho que eu consegui passar bem a minha visão dessa situação. Me contem aqui nos comentários a visão de vocês. Como eu disse, eu sei que tem bastante engine que me acompanha aqui no canal, então eu quero saber o que vocês acham. Vocês que são realmente próximos do grupo, têm essa relação junto com eles, acompanham diariamente todo o conteúdo que é lançado. Me contem o que vocês estão achando de tudo isso. E, por favor, pelo amor de Deus, parem de mandar ameaças por uma criança. Por favor, gente, não faz sentido. Se vocês estão fazendo esse tipo de coisa, a atitude de vocês é muito pior do que qualquer atitude que o Nick ou qualquer outra pessoa tenha tido com o Suno ou com qualquer outra pessoa. Mas é isso, muito obrigada quem assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima.